O dia mal começou e você já está sentindo um enorme peso. Você acorda cansada, exausta, tem uma lista de tarefas e não sente motivação em fazer. Você já passou por isso? Acho que todo mundo, né? Acontece que se você faz isso e sente isso de forma frequente e tem um cansaço crônico, isso não é normal. Provavelmente é um chamado da tua alma para te dizer, através desse sintoma do teu corpo, que você está no modo fazer, que você está desconectada da tua essência, do teu ser. E um pequeno ajuste na sua rotina e um pequeno ajuste daquilo que você já sabe de autoconhecimento, mas não está conseguindo colocar em prática, pode mudar completamente esse cansaço para um movimento de leveza, de paz, de tranquilidade e também de sensação de estar vivendo com propósito. Se para você isso faz sentido, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu lembrar aqui quem estou eu, Giane, professora de autoconhecimento. Adoro metafísica e estudar espiritualidade ecumênica. E eu acredito que nós não somos apenas esse corpo, nós somos sim uma consciência espiritual que utiliza um corpo físico, que tem uma mente, que tem emoções, para transitar aqui na matéria. E o que eu falo sempre nesse canal é sobre como você utilizar cada vez mais a tua consciência para reger a sua vida e ter uma vida esplêndida. Então vamos lá que eu vou trazer para você um pouquinho então sobre esse assunto de hoje, de que acordar cansada não é normal. Então, só para tentar contextualizar um pouquinho, você provavelmente é uma mulher que já está aí bem sucedida, que percebe que você tem uma carreira, que você já encontrou um propósito, a sua profissão, aquilo que te faz bem. Pode ser que seja mãe, como eu, e tenha aí a sua rotina sobrecarregada de tanta coisa para fazer com relação a você, ao seu trabalho, aos filhos, ao cuidado da casa, ao marido. Mas ainda assim, por mais que você tenha acumulado conquistas e coisas que você tem que para os outros parecem que são suficientes, dentro às vezes pode ser que tenha um vazio, e um vazio que não se explica. E esse vazio é engraçado porque junto com ele muitas vezes vem uma culpa, que é a sensação de gente, mas eu tenho tudo isso, eu deveria estar feliz, por que eu não estou feliz? E ao longo do tempo você vai percebendo que não adianta só ter conquistas, bens. Você precisa fazer por você, fazer pela sua família, fazer pelo outro. Mas chega uma hora que também o fazer não está sendo suficiente. E é onde você entra no terceiro estágio do autoconhecimento, que é o estágio de aprender a ser. Ser a sua essência, ser autêntica, ser quem você realmente é. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto do ter, fazer e ser, e tenho até uma playlist completa com vídeos mais extensos sobre esse assunto que eu vou deixar aqui no cards. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre as soluções que a gente pode encontrar em deixar de fazer tanto e aprender a ser, tendo um novo sistema operacional na nossa vida, tendo uma nova forma de autoconhecimento, prática, rápida e ágil, para quem tem também, como eu, essa rotina que é, muitas vezes, sobrecarregada de atividades. Então, vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre psicossomática, sobre o corpo tá falando com você através dessa sensação ou desse sintoma de cansaço crônico. Depois eu vou trazer para você um pouco sobre fazer e ser, as diferenças sobre o que é estar no estágio de fazer e estágio de ser. E por fim vou trazer também por que muitas vezes você já buscou terapias ou autoconhecimento e isso não trouxe os resultados que você precisava. Juntando todas essas problematizações, ao final eu trago para você também ideias e soluções de como resolver essa questão. Então fica comigo que a gente vai agora mergulhar nesse assunto. Então vamos lá, pessoal.
Você já sabe que os seus sintomas de, por exemplo, irritabilidade extrema, ansiedade, dores no corpo, tudo isso são não são inimigos que você tem, e sim são formas que a tua alma tem de te chamar a atenção para alguma incongruência, para alguma coisa que você está vivendo, fazendo de forma repetida que já não faz sentido para você. Então, é como se você olhasse para o teu corpo e começasse a perceber agora que ele é como se fosse uma bússola para te mostrar aquilo que é insustentável, aquilo que já não está mais trazendo contribuição para a tua vida, tá? Pensa, por exemplo, assim, ó, na diferença entre um cansaço bom e aquele cansaço extremo, né? O cansaço bom é aquele que a gente sai, vai para academia, volta e está se sentindo cansado, mas está se sentindo bem. E tem o cansaço crônico, que é o cansaço da exaustão, que é aquele que você olha e fala: Meu Deus do céu, parece que eu não consigo levantar da cama, né? A gente está olhando para esse lugar desse cansaço da exaustão. É como quando você tem, por exemplo, aquela sensação de tensão no ombro que nunca sai, e é como se tivesse um peso o tempo todo com você. E aí você percebe muitas vezes que isso daí que isso daí é uma forma de perceber que você está carregando o mundo nas suas costas, né? Essa é uma das explicações psicossomáticas mais comuns e mais fáceis de você achar, né? Enfim, então a gente vai falar aqui agora sobre esse cansaço crônico. E eu sei que às vezes você pode estar pensando: Giane, mas às vezes é só estresse, né? Estresse é normal. Mas, gente, o quanto que a gente normalizou o estresse? O modo de viver estressado não é o normal. Isso foi normalizado, mas não é o correto, né? Ou você pode falar assim: mas eu vou lá no médico, ele me dá algum remedinho e isso passa. Beleza, claro, isso é obviamente necessário. Mas o médico, ele te traz o que você precisa para tratar o sintoma, mas ele não vai olhar o porquê, a causa raiz. O que você está fazendo por trás disso? Alguns médicos até fazem isso, mas em geral não. E a gente precisa então começar a entender o que está por trás de cada sintoma. Por que meu corpo está trazendo isso? E eu sei que muitos de vocês vão falar assim também: mas eu não tenho tempo para me cuidar. Mas, gente, imagina que esse cansaço crônico, por exemplo, é como se fosse um sussurro da tua alma te falando: olha, tem alguma incongruência aqui. E que se você não olhar, daqui uns dias ele vai te jogar uma doença pior que vai fazer você 15 dias ficar parado. Por quê? Porque você não olhou para aquilo que agora é só uma mensagem do corpo, é só um sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando legal, tá? Então, vamos olhar um pouquinho para o que é o significado desse cansaço crônico. Eu gosto muito de utilizar medicina tradicional chinesa, Vaiana Steibel e Cristina Cairo como meus referenciais de psicossomática. Mas se você estudar, você vai ver que todo mundo que fala psicossomática vai falar muito parecido o significado e a interpretação daquilo que existe no nosso nível psicológico ou emocional que impacta e somatiza em doenças do nosso corpo, que é o significado de psicossomática. Então, quando a gente tem um cansaço crônico, a gente tem o nosso corpo físico drenado, né? Isso dentro da medicina chinesa são o baço e o rins fracos, a circulação do fígado travada. A gente tem na parte emocional preocupação, medo e frustração não processados. O que é uma emoção mal processada? É quando eu de repente percebo que eu senti medo ou me percebo preocupada, mas eu não sei como me permitir sentir aquilo de forma verdadeira e acabo de certa forma reprimindo ou suprimindo esse sentir, por exemplo, entende? Então, de repente, eu senti uma preocupação, eu falo: deixa eu me distrair aqui, deixa eu pôr um filme, deixa eu jogar um videogame, como diz uma aluna minha, para não pensar nisso, para não olhar para isso. E aí essa emoção, ela fica registrada em algum lugar no teu corpo. O cansaço crônico vai ser também, em nível mental, as crenças subconscientes de que a vida é um peso, ou eu tenho que carregar peso dos outros, e de que eu não tenho suporte externo, tá?
Então, para quem gosta de trabalhar com a parte de reprogramação mental, observa essas percepções de que eu estou sozinha, de que o mundo é um lugar perigoso, né? E que eu não tenho ajuda, que eu estou desprotegida, que eu estou desamparada. E, por fim, nível de alma, digamos assim, nível mais espiritual, é um desalinhamento interior, de que você está vivendo mais para os outros do que para o seu próprio caminho. E olha como isso é muito importante, porque provavelmente se você é uma mulher que é empresária, que é mãe, que é esposa, que tem esses montes de papéis desempenhando aí na tua vida, tem o pai e a mãe que às vezes já estão idosos, né? Tem toda essa situação contextual familiar. Você muitas vezes tem que fazer muito mais pelo outro do que para você mesma e acaba deixando de priorizar a si mesma. E aí é onde a gente entra, então, nessa diferença entre o ter e fazer, né? Só um parênteses aqui, deixa eu ver se eu tô com isso fácil. Eu tenho os vídeos que explicam isso com profundidade, né? Mas só trazendo um lembrete aqui, o que é a vida no modo ter, né? A gente tem a vida na Matrix, que é a ignorância, que, enfim, das pessoas que ainda não despertaram a consciência. A gente tem quem está muito focado no ter ainda, que está buscando bens materiais, conquistas, sucesso financeiro e que sempre tem uma motivação, ou por uma dor, quero me livrar de uma dor, né? Ou alguma coisa que está faltando, que está buscando preenchimento, mas uma coisa externa, uma coisa material, né? Depois a gente tem um outro nível de pessoa que já despertou a consciência, que já entende que para eu ter tudo isso, eu preciso mudar o meu modo de agir. E aí tá num lugar já de ter propósito de vida, de servir, de encontrar paixão no que faz, né? De ter esse preenchimento que é muito mais de sentido da vida, né? Que encontra plenitude no que faz. Então, servir, ajudar, ensinar, criar, fazer algo pelo outro, né? Tem esse entusiasmo no trabalhar, em contribuir, né? Então, é como se o vazio existencial que muitas vezes você encontra no estado de ter, que você acumula bens, consegue atingir status financeiro, por exemplo, mas não consegue preencher um vazio, você consegue preencher quando você está aqui no fazer, porque você preenche esse vazio estando a serviço, né? Só que quando a gente está no fazer, a gente ainda não está no maior nível de, digamos, iluminação espiritual que a gente poderia estar. Até porque se esse propósito de vida que você encontrou, ele estiver preso só no nível de fazer, eu só me sinto preenchida se eu estiver atuando como terapeuta, se eu estiver ajudando o outro, se eu for médica. No dia que te tira a tua profissão, no dia que você é impedida de trabalhar, o vazio volta. Se você tem que, por algum motivo, pausar a sua carreira, como, por exemplo, foi o meu caso, a maternidade me fez pausar a minha carreira por diversas questões pessoais. E aí eu percebi que a minha vida tinha vazio de novo. Então, por isso que foi que eu fui estudar um pouco mais e compreender esse estado, que é o estado de ser, que é o estado da autenticidade, da autoaceitação. De você não depender mais de ter bem materiais ou fazer alguma coisa para se sentir pleno. Onde você percebe que a missão e o propósito não está no que está lá fora, mas sim em você mesmo. Onde você vive mais com rendição e confiança em Deus, solta a necessidade de controlar, né? Você coloca espiritualidade dentro da sua vida, meditação, gratidão. Então, o ter, ele acaba sendo uma consequência inevitável de você estar no seu estado de ser. No ser você não tem vazio nenhum para preencher, né? Então aqui é só um lembrete daquele conteúdo que eu tenho ali nas aulas que eu deixei ali no cards, né? Para que vocês entendam o porquê que eu vou falando desses estágios e níveis de consciência
e observando também aonde você está, né? Aqui eu tô falando muito para mulher que tá aqui no nível do fazer, que de repente já saiu do ter, tá no fazer e tá aqui ainda sentindo esse vazio, ainda sentindo uma sensação de que se eu não faço, eu não mereço receber, por exemplo, né? Então vamos ver aqui, voltando a esse slide. Quando a gente está nesse nível em que a gente está muito no ter ou no fazer, e eu quero chamar mais atenção para o fazer, mesmo quando a gente dorme, a gente permanece em estado de alerta. Por quê? Porque a gente ainda está no modo de sobrevivência. Perceba que quando a gente está nos níveis do ter, a gente está muito focado no que a gente precisa para sobreviver. Dinheiro, disposição física, beleza do corpo, beleza física, né? Muito nessa questão externa e nas questões de sobrevivência. Então, o nosso corpo, ele acaba ficando cansado porque ele não descansa completamente. E ali eu tenho aqueles sentimentos que eu trouxe para vocês ali em cima das crenças subconscientes de desvalia, de desproteção, de desamparo. Ou seja, o meu valor próprio, ele tá vinculado ao quanto eu faço, ou no outro nível, ao quanto eu tenho. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, se eu não estiver servindo ao outro, ou se eu não tiver conquistado os bens materiais para o nível anterior, eu não tenho valor próprio. E quando a gente não sente que a gente tenha valor próprio, a gente não se auto-reconhece, a gente não tem reconhecimento interno do nosso poder pessoal e a gente tem uma baixa da autoestima, uma baixa da autoconfiança e a gente não consegue se sentir merecedora de ter a abundância que já é o nosso estado natural de ser, né? Junto a isso, a gente fica com o cortisol muito acelerado e ativo. E quando a gente fica com o cortisol ativo por muito tempo, nessa adrenalina da desproteção, de eu preciso ficar em estado de alerta porque eu não posso relaxar mesmo dormindo, chega uma hora que esse cortisol pode, a sua adrenal pode chegar num nível de cansaço, em que ela já não consegue mais produzir a quantidade necessária. Então é como se você tivesse um pico de cortisol e depois te dá uma baixa e você não consegue voltar. Tanto que isso foi algo que aconteceu comigo. Nos meus exames recentes, quando eu comecei a descobrir e perceber esse processo da sobrecarga e estudar esse ser, fazer, ter com mais profundidade, os meus exames de cortisol, o cortisol estava baixo. E aí todo mundo falava, Giane, mas você deveria estar com cortisol alto pelo nível de estresse das coisas que você tem passado. Mas é porque eu estava produzindo cortisol há tanto tempo que é como se, tipo, falhou. Não estava conseguindo mais funcionar direito, né? E aí, quando você está nesse nível, o sucesso externo, ele ainda é um vazio, porque você precisa de algo fora de você, algo externo a você para preencher esse vazio. Então, se acontece um fato de, por exemplo, como eu falei, você precisar pausar esse fator externo que te traz a fuga da dor, a busca do prazer, que te traz o preenchimento do vazio, aí você começa a perceber que o vazio é muito grande. Por quê? Porque se te tiram o teu trabalho, ou se te tiram os bens materiais, se você está no nível do ter, você começa a ficar perdido e buscando outras formas de preencher. Aí que muitas pessoas entram em vícios, por exemplo, tá? Bom, e aí a situação é, você está com uma situação do teu corpo frágil, da tua mente com crenças subconscientes, do teu valor tá ligado e do teu merecimento tá ligado à tua produtividade. Você vai se sobrecarregando cada vez mais com tarefas, com coisas para fazer. E o vazio só aumenta. E o mais frustrante para mim, e eu sei que para outras pessoas, é ser alguém espiritualizado, ser alguém que busca autoconhecimento, ser alguém que ama terapia holística, por exemplo,
E você busca, você lê, você estuda, você faz uma terapia aqui, outra terapia ali. Aí a vizinha falou pra você que foi fazer uma constelação familiar e foi muito bom. Aí a outra mandou você tomar um óleo essencial, passar um óleo essencial. Aí a outra te indicou fitoterapia. E cada pessoa te indica uma coisa e você fica fazendo 1 milhão de coisas diferentes. E ainda assim você não resolve, e ainda assim o cansaço tá lá. E aí você entra num outro looping que é da culpa, que é da autocobrança, que é da autocrítica, né? Poxa vida, mas eu já tenho tudo, eu já faço tudo, por que que eu ainda tô me sentindo cansada? Por que que eu ainda tô sobrecarregada? Por que que eu não consigo sentir gratidão, né? Por que que a minha vida tá assim? E isso vai cada vez entrando num looping maior, né? E aí, gente, você não consegue ser. Por quê? Porque começa a ter falta de entusiasmo para a vida. Quem eu sou? A vida nesse modo fazer, ela te define pelos seus papéis. A mãe, a empresária, a filha, a dona de casa. Ela encontra no teu valor naquilo que você produz, na tua produtividade, no quanto você serve. E isso consome a tua energia. O teu ser não tem mais entusiasmo em estar vivo. Porque você está o tempo todo sendo uma máscara. A máscara social da filha, da mãe, da empresária, disso e daquilo. Que é completamente distante de quem é você, da tua autenticidade, da tua essência. A vida no modo ser, ela te define pela sua essência. O seu valor está na sua presença. Decora isso. O valor está no estado de presença. E estar em presença te traz energia. Então você tem que entender que o teu sintoma físico é só uma bússola. A resposta é sempre em voltar à alma, ao eu sou, ao estado de ser, tá? Ah, Giane, mas como eu faço isso? Bom, gente, vamos ser muito simples. Vamos dar um exemplo muito simples agora. Seu café da manhã. Rotina do café da manhã. Deixa eu só aumentar aqui a tela para eu aparecer um pouquinho maior agora. Peraí. Então, vamos lá para questões práticas. Teu café da manhã. Como ele é? Ele é pensando no checklist de tarefas que você tem que fazer, no que você tem que fazer. Zero presente. E enquanto você tá ali só pensando no café que você tem que fazer pro marido, no pão que você tem que pôr na torradeira pro filho, no outro que ainda não arrumou a mochila da escola, na lista de supermercado que você tem que fazer, na reunião que você tem que fazer daqui a pouco, você percebe que ao teu redor o caos está armado na tua casa. Tá todo mundo brigando, tá cada um fazendo uma coisa diferente, não existe paz. Agora, como é um café da manhã quando você se desconecta dessa lista inteira e resolve estar em presença? E você escolhe ser. E você percebe que você vai fazer o café da manhã do teu marido, dos teus filhos e ajudar eles a se arrumarem para a escola por amor, por servir. E que uma coisa se resolve por vez e que agora está na vez de fazer o café. Depois está na vez de colocar o pão. E você não vai ficar pensando atordoada nesse monte de coisas e tarefas. Você vai fazer uma coisa por vez. E você vai tomar um café com presença, sem ser tomar o café andando, correndo, arrumando a mochila do outro. Quando você consegue mudar essa rotina de meia hora que você tem na tua manhã, entre um fazer sobrecarregado versus um ser com presença, a tua vida já muda completamente. Se você começa a colocar essas pequenas microações no teu dia, seja de, por exemplo, um autocuidado, de parar aqui no meio da tarde e falar, calma, peraí, fiquei muito no computador, deixa eu fazer um alongamento, né? Ai, meus ombros estão tensos, deixa eu relaxar.
Deixa eu fazer um ciclo de respirações. Eu gosto de fazer 7, 7, 7, né? Respira com 7, segura 7, depois solta 7 e fica no vazio em 7. Tem várias modalidades, tem uns que falam 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, cada um fala de um jeito. Tanto faz. Mas esse tipo de respiração, ele desconecta já a tua mente dessa lista de afazeres. E de repente você olha e fala, em vez de eu tomar esse café e essa água enquanto eu tô digitando um monte de coisa no computador, eu vou fazer uma coisa por vez. Então agora eu vou parar 5 minutos, eu vou me auto-alongar, eu vou me auto-abraçar, eu vou tomar um café. E esses 5 minutos que você coloca na tua rotina já muda tudo. Tem muitas coisas que não precisam de tanta terapia assim. Porque terapia só funciona se você mudar o teu comportamento no dia a dia. Não adianta você pagar 1 milhão de sessões de constelação familiar, de Theta Healing, ou do que mais você quiser fazer, se você não traz para tua rotina. Se você não aplica hábitos novos na tua vida. Tua vida não vai mudar. Estou falando por experiência própria, né? Quando a gente escolhe o estado de ser, a gente não está no oposto do fazer, mas a gente está aprendendo a fazer com presença. Isso é muito importante. Então você vai continuar tendo as suas ambições materiais, aquilo que você quer ter, óbvio. Você vai continuar tendo amor e felicidade no servir, no seu trabalho, naquilo que você encontrou como propósito de vida. Mas você vai fazer de uma forma que te nutre, não de uma forma que drena a tua energia, né? E isso não é egoísmo, é bem aquela lógica que a gente já viu muitas e muitas vezes nas analogias de autoconhecimento sobre a máscara do oxigênio, né? Primeiro, num avião, a gente cai a máscara de oxigênio, a gente põe na gente mesmo, depois a gente ajuda quem está ao nosso lado. Se você, mulher sobrecarregada, cansada com esse checklist, não está conseguindo aplicar e inserir autocuidado, amor próprio, autocompaixão dentro da tua rotina e tá só se culpando, cobrando, autocriticando, fazendo as coisas por fazer, você tá aumentando o vazio e tá aumentando o caos ao seu exterior, caos ao seu redor. E você não precisa querer mudar tudo. Você tem que começar mudando uma simples xícara de café. Uma simples mudança que você faz. E aí eu quero trazer para vocês, né, o terceiro ponto, então, que eu queria falar nesse vídeo, porque o primeiro foi sobre a psicossomática, o que é esse cansaço crônico, né, nos 4 níveis, físico, mental, emocional e espiritual, como eu já abordei. Trazer para vocês um pouquinho essa diferença entre fazer e ter. E eu quero trazer para vocês o terceiro ponto, que é o ponto da fragmentação do autoconhecimento, porque eu sei que se você está aqui, você é alguém que não está alheia à busca de ajuda, que provavelmente você já buscou um monte de soluções, de terapias para te ajudar nesse cansaço crônico, para te ajudar a desacelerar sua mente, para te ajudar a lidar com as suas emoções, para resolver de alguma forma dentro de você essas dificuldades externas que estão aparecendo. E muitas vezes você não conseguiu sucesso. E eu vou te explicar por quê. Não é você que falhou. É a forma como é abordado o autoconhecimento que falha com você. Então, assim, hoje, todo o mercado de bem-estar, ele vende para você as peças soltas do quebra-cabeça. Eu sou professora de Theta Healing, eu te vendo Theta Healing. Eu sou aluna de terapia multidimensional, eu faço sessão de terapia multidimensional. Eu sou acupunturista, eu te vendo a solução da acupuntura. Mas ninguém ensina você a montar uma imagem completa de quem você é. De qual é o quebra-cabeça que é sobre você, sobre como é a sua vida. Porque, na verdade, nós somos um ser físico, mental, emocional e espiritual, certo? Então, a gente tem que ter práticas para o nosso dia a dia, terapias que vão pegar esses 4 níveis, essas 4 áreas. Só que cada profissional está vendendo o teu peixe, né? E muitas vezes você não está precisando de mais uma terapia, você só está precisando entender um pouco você mesmo nesses 4 níveis, entender teu perfil, tuas preferências e o que funciona para você.
né? Eu vivi isso, né? Tipo assim, é como se assim, ó, você tem uma casa que tem uma planta feita por um engenheiro, você tem um encanador maravilhoso, o maior profissional do mundo, melhor profissional do mundo. E ele tá montando todo o projeto em cima de uma planta. E o eletricista tá montando, é o melhor eletricista do mundo, mas ele monta em cima de outra planta. Vai dar certo? Não. Porque os especialistas não têm a mesma planta, eles não conhecem muito bem você. Eu já passei por isso muitas vezes, tá? Eu já fui em nutricionista, eu já fui em médico, eu já fui em psiquiatra de diferentes linhas, em psicólogo, perdão, de diferentes linhas. Eu já fui buscar terapias de todas as modalidades holísticas que vocês imaginarem, mais de 50 modalidades de terapias eu já fiz como consulente, né, como cliente. E você percebe que você chega no consultório e é como se eles tivessem uma visão em cima daquilo que eles têm de produto a te oferecer. Então, vou fazer uma analogia com um clínico geral e um cardiologista e um geriatra para um idoso, por exemplo. Você percebe que, por exemplo, o idoso, ele vai no cardiologista, o cardiologista olha só o coração, bateria de exames do coração e passa remédios para o coração. Aí o idoso vai lá no neurologista, o neurologista passa tudo que é da área dele. Aí o nefrologista passa um monte de coisa da área dele. E por aí vai. Quando você vê, o idoso está tomando 15 remédios diferentes que fazem interação com o outro. Se ele não vai no geriatra e olha, uma pessoa que vai lá e olha para ele, um clínico geral, e fala: caramba, você está tomando esse remédio aqui que vai ter uma influência com esse aqui, esse corta o efeito desse, vamos mexer tudo e vamos tirar esses 15 remédios e fazer virar 8 remédios, mas que não dão problema entre eles. Se não tiver alguém para montar esse quebra-cabeça, você percebe que a pessoa está se intoxicando, está gastando dinheiro à toa, está perdendo tempo à toa e está prejudicando a saúde dela. Isso é comum, isso é recorrente no idoso. É uma analogia simples para você entender sobre você. Não adianta você ir num cara que fala uma coisa, o outro que faz outra, e ficar fazendo um monte de terapia solta. Você precisa olhar, e isso não precisa ser o seu geriatra ou o seu clínico geral, não precisa ser alguém fora de você. Claro que pode ser, mas precisa começar a ser você mesmo. Você precisa chegar para as pessoas que você quer buscar para te ajudarem com terapias e falar assim: olha, eu me conheço mais do que você. Eu vou te falar tudo sobre mim. E você saber sobre você. Até para você conseguir ter a autoridade de falar: não, peraí, isso aqui não vai funcionar para mim. Eu já fui, já presenciei clientes meus indo numa nutricionista para pegar uma receita para melhoria de emagrecimento, tudo, e voltarem super frustrados. Por quê? Porque a nutricionista foi lá e passou chá e a pessoa odeia chá. Passou uma dieta maluca que não tinha sentido nenhum com a vida dela, que nunca ia ser aplicável. E simplesmente, toma, esse aqui é o teu protocolo. Sem entender nada sobre a vida da pessoa, sem ver as preferências, sem ver os gostos. Tanto que por isso que eu amo dietoterapia chinesa, por exemplo. Né? Na dietoterapia chinesa, eles encaixam a dieta diante do teu perfil. Né? Não é assim aleatório. Então vai, toma aí essa dieta e você vai ter que se virar. E você não tem mais nem prazer em comer, porque você tem que se virar com o que o nutricionista passou. Isso serve para todas as modalidades de todas as terapias, entende? Então, assim, esses especialistas, todos os médicos que eu estou citando, todas as profissões, eles são essenciais. Eu não estou falando que você não tem que ir neles. Eu estou falando que você precisa aprender a se conhecer para ter discernimento. Para você começar a saber, tá, qual é a terapia que eu preciso procurar? É a mesma coisa de você falar, tá, eu quero emagrecer, eu vou ir num nutricionista. Eu gosto de usar esses exemplos mais senso comum, porque fica mais fácil de você visualizar. Eu quero emagrecer, quero ir num nutricionista, beleza. Assim, só rápido de cabeça. Tem um nutricionista que é da linha funcional, tem um nutricionista da dietoterapia chinesa, tem um nutricionista da linha paleo. Tá, e aí? Você tem que saber onde você está indo, que profissional que você está indo, para você entender. Senão você vai lá e ele vai te passar uma dieta e não vai fazer sentido para você. Mesma coisa psicólogo. Gente, eu já passei muita frustração como psicólogo até eu aprender um pouco sobre isso, né?
Tem pessoas que eu conheço que falam, eu odeio no psicólogo. Eu falo, tá, quantos psicólogos já foi? Um. Beleza, cara. Antes disso, você viu se ele era da linha de Freud, de Lacan, se ele era comportamental, se ele era junguiano? Qual era a linha dele? Porque as abordagens são completamente diferentes se você vai num psicólogo que é freudiano, se você vai num psicólogo que é terapia comportamental. Aí você fala, não gosto. Não, peraí, às vezes você precisa conhecer um pouquinho sobre qual é a modalidade terapêutica que ele está usando por trás antes de falar que não gosta. Porque às vezes você só não se adapta com aquele estilo de trabalho. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que está faltando, na verdade, é você ser o arquiteto da planta da tua casa. Você saber o que você gosta. Você olhar e falar assim, não, eu gosto de trabalhar regressão, eu gosto de voltar no meu passado, eu gosto que mexe com essa parte de entender a raiz do problema desde onde começou quando era criança. Ou não, eu gosto de coisa prática, objetivo, papum, agora. Esquece o que aconteceu na minha infância, eu quero daqui pra frente o que eu vou fazer. Isso vai mudar completamente a tua escolha de psicólogo. Ou de nutrição. Não, de repente é impossível para mim fazer uma dieta de proteína. Financeiramente, ou porque eu não gosto de carne, ou sei lá, eu sou vegetariana, eu vou num lugar que me faça uma dieta proteica em cima de carne. Você tem que conhecer um pouquinho a tua planta, você mesmo. E eu tô trabalhando agora num projeto para te ajudar a aprender a reconhecer a tua planta. Não vou te dar um mapa, o meu mapa. É aprender você a encontrar um método de desenhar o seu próprio, entende? Então vamos Vamos recapitular um pouquinho. Teu cansaço é a bússola. Qualquer sintoma que você tenha, qualquer dor que você tenha, qualquer desconforto físico, doença, é a bússola. No caso, a gente está falando hoje sobre cansaço crônico. Cansaço crônico indica o corpo físico com a energia drenada, a parte das emoções envolvendo preocupação e medo, frustração também, a parte das crenças subconscientes envolvendo carregar o peso dos outros, a sensação de estar sozinho, de não ter ajuda externa, e viver mais pelo outro do que por si mesmo. Por isso que cansaço crônico é algo tão comum, uma fadiga que não passa em mulheres, porque mulheres normalmente têm uma tendência maior a ter que cuidar da família, a ter que se responsabilizar pela casa, a ter que colocar um monte de funções que normalmente na sociedade que a gente está aqui hoje, aqui pelo menos no Brasil, é mais comum você encontrar pessoas nessa situação de sobrecarga como mulheres, né? Mulheres que têm que cuidar de todo mundo e não delas, ok? Então, em nível físico, mental, emocional e espiritual, você consegue entender que em nível espiritual é uma desconexão, porque você não está seguindo o seu caminho, você está fazendo o que os outros querem. Você não está sendo quem você é. Primeiro ponto, então, entendemos o cansaço? Agora vamos para entender a solução. A solução não é eu fazer mais. Eu expliquei para vocês a diferença entre fazer e ser. Se eu colocar mais coisas para eu fazer, eu vou estar vinculada ao valor próprio de produtividade e eu vou me desvincular novamente da minha essência, do meu ser. Então, o que a gente precisa agora é entender que você ficou perdida porque você se desconectou da sua essência. E mesmo que você buscou ajuda, você muitas vezes não encontrou uma ajuda que ia te olhar nesse âmbito integrativo, com todas essas áreas da vida, te dando um mapa de para onde ir, tá? Então a gente não quer mais colecionar várias peças, a gente não quer mais sobrecarga, não quer trazer mais funções para você. Então,
O ponto de virada e a grande solução é, ao invés de você ficar perguntando qual é o próximo curso que eu tenho que fazer, qual é o próximo livro que eu tenho que ler, o que mais eu preciso aprender sobre autoconhecimento para eu mudar a minha vida. E sim, começar a entender qual é um protocolo do seu ser, como você funciona. De fato, se auto-entender, porque você não é uma máquina quebrada para ser consertada, tá? Você é a arquiteta da tua vida, tá na hora de você começar a desenhar a tua planta, tá na hora de você começar a entender o porquê e o para que você faz cada coisa que você faz. Então, usando um pouco sobre a minha história pessoal, eu tô aqui há 8 anos trabalhando com autoconhecimento e eu já investi milhares de reais em dezenas de cursos diferentes e toda terapia que alguém aparece falando, olha, descobri uma terapia nova, vou lá e faço, porque eu sou muito curiosa. E eu já percebi nesse caminho quais são as terapias que fazem mais sentido para mim. Então, por exemplo, medicina chinesa, para mim ressoa muito. Acupuntura, eu me auto-aplico. Dietoterapia chinesa, todos os dias, é meu modo de viver, meu modo de consumir alimentos, chás, fitoterapia, tudo isso funciona para mim. Mas eu já passei pela fase de ter ido para outros caminhos que não fizeram sentido. E por tentativa e erro, eu já aprendi muita coisa. Por exemplo, óleos essenciais que ficaram bastante na moda há uns 5 anos atrás, 3, 5 anos atrás, não sei como que tá agora isso, mas teve uma época de um auge muito forte deles, né? Eu comprei todo o kit, tudo, mas eu não sentia que funcionava para mim. Florais, tem gente que ama floral, fala que funciona super, tem gente que toma e fala, gente, isso aqui não faz nem cócega. Mas qual que é o problema? É a terapia que não funciona? Não, gente, se tá vendendo ali, se tem público, porque funciona. Só que nós somos pessoas diferentes. Cada pessoa se encaixa com uma pecinha, cada pessoa vai ter uma afinidade maior para um tipo de terapia, para um tipo de solução. Por isso que existem tantas soluções e a gente precisa começar a entender qual é o teu perfil, que tipo de solução funciona para você, tá bom? Então, a ideia aqui é que você comece a entender um pouco mais como colocar na tua rotina esse novo modo de ser, com as terapias, com as teorias, com as práticas que vão ser congruentes com aquilo que você é, com o teu jeito de ser. Não adianta eu falar para você, olha, eu preciso que você comece a escutar frequência binaural todos os dias, várias vezes por dia. Se você odeia usar fone de ouvido, se para você é desconfortável escutar música, se você tem hiperreatividade, hipersensibilidade auditiva, sei lá, né? A gente tem que começar a entender qual que é a tua realidade para poder propor aí as soluções que você precisa. E aí foi pensando nisso, conhecendo que tem muitas terapias, que tem muitas saídas, que tem muita mulher na mesma situação que eu, que muitas vezes tem essa multitarefas, não consegue tempo para conseguir se organizar, que tem dificuldade também de discernir aquilo que é o melhor para ela, que quer uma ajuda nisso, né? Que eu criei então o protocolo protagonista de si. Eu tenho um perfil muito de trabalhar com as pessoas para que elas sejam autodidatas da vida delas. Eu gosto que você vai lá e faça por você. Então, criei um modelo de trabalho onde você vai receber uma ajuda, um mapa da tua vida, mas eu junto como mentora vou ajudar a delimitar e delinear isso por cerca de 30 dias. A gente vai montar juntas esse mapa para depois você seguir em frente, para depois você ser a autora da tua vida. E eu já faço isso na minha vida. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma vez a cada 6 meses, um ano, por exemplo, eu faço a minha consulta com a minha dietoterapia chinesa, com a minha nutricionista dessa área. Ela me passa um protocolo. Em cima disso, eu tenho uma inteligência artificial que eu uso como assistente pessoal de medicina chinesa. Então, todos os dias, por exemplo, eu tiro uma foto da minha língua. Não todos os dias, né? Mas quase todo dia eu tiro foto da minha língua. Peço para inteligência artificial fazer uma análise. Ela já tem todo o meu histórico, toda a suplementação indicada pela nutricionista, tem tudo que eu tô seguindo de protocolo.
e falo: olha a minha língua e me fala, qual chá você acha que eu devo tomar hoje? Qual a dieta do dia? Né? Aí, de repente, eu passei agora por uma cirurgia, né? Olha, eu tô num pós-cirúrgico, tô tomando tal e tal, tal medicação, meu corpo tá assim, 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 né? O que você me indica para me ajudar a nutrir meu corpo? E aí, essa minha assistente pessoal, que foi formatada para mim em cima da medicina chinesa, que é o que eu gosto, por exemplo, para o meu cuidado do corpo físico, ela vai me passando protocolo de acupuntura. Eu pergunto para ela qual o ponto de acupuntura que eu devo apertar para determinado sintoma. Então eu tenho essa ajuda diariamente, porque uma dor que eu tinha, uma dificuldade que eu tinha era de às vezes ser domingo e eu tô passando por um BO lá que eu precisava de ajuda e eu não falar, gente, e agora? Não consigo falar com ninguém hoje. Né? E aí eu comecei a sentir que eu precisava de aprender a cuidar de mim mesma, ter autonomia, não precisar depender de um profissional externo se eu estou numa urgência que não dá para esperar. Você entende o que eu estou falando? Que não é sobre não ter o profissional externo, mas sobre você aprender a ter um nível de autocuidado de uma forma que seja organizada dentro do teu ritmo de vida, que não te sobrecarregue mais e que vai trazer muito mais a sensação de que você se conecta com você mesmo todos os dias da sua vida. Porque a gente consegue viver com presença quando a gente tem a nutrição física, mental, emocional, espiritual, todas essas áreas da vida todos os dias sendo nutridas com aquilo que funciona. Né? Então, esse é meu exemplo, por exemplo, né, uma das coisas. Né? Eu tenho vários outros tipos de protocolos. Esse da medicina chinesa é um. Né? Então, assim, eu não quero que você fique buscando mais terapias isoladamente. Eu quero que você busque exatamente a terapia que vai fazer sentido para você. Só para você ter uma noção, deixa eu colocar aqui. Não dá para ver muito, mas olha só. Isso aqui foi só um exemplo que eu coloquei, tá? Eu fiz um método com uma curadoria de mais de 250 modalidades holísticas. Então, por exemplo, no corpo físico, aqui é só um exemplo, tá, gente? Essa aqui não é a planilha principal. Esse exemplo aqui tem 20, 30 opções. Então, só em corpo físico a gente tem, sei lá, na parte de dieta, Ayurveda, jejum intermitente, dietoterapia chinesa, nutrição funcional, lá. Na parte de exercícios físicos, que é cuidado com o corpo físico, tem os individuais, tem os esportes coletivos, tem os de força, né? Na parte de cuidado físico, tem as terapias corporais, né? Tem as terapias complementares, né? E aí tem uma de físico, né? Que é mais fácil de você saber, tem um monte, né? Aí para a parte mental, a gente tem diversos tipos de estudos, diversas formas diferentes de trabalho. Na parte emocional, né? A gente tem a terapia do EFT, tem psicossomática, tem teoria polivagal, por aí vai. Aí a parte espiritual, que é a minha paixão, né? Eu até dividi em energética, espiritualidade e na parte mais mística, esotérica. Cara, sério, no total eu mapeei, eu comecei com 80 que eram as que eu já fiz, né? Eu hoje tô em 260. Então, tem lá o Grabovoi, tem as canalizações, tem mesa radiônica, tem reiki, tem floral, tem física quântica, tem registro acástico, teta healing, xamanismo. Aí eu fui até para astrologia, o Kim Maia, os estudos de Vedanta, o yoga, vários tipos de religiões, o Osho, enfim. Olha o tantinho de coisa que eu coloquei só um pouquinho aqui para vocês verem, mas são mais de 260 até agora que eu já mapeei dentro do meu inventário, do meu inventário não, como que é o nome que eu dei? Esqueci. Da minha curadoria. Aí eu te pergunto, gente, com esse milhão, com esses milhões de opções que tem, qual opção que é melhor para você? E foi mapeando então o perfil de cada uma dessas 200, mais de 200 modalidades de terapias, física, mental, emocional e espiritual. E qual é o perfil de pessoa que se adapta para cada uma delas, qual é o estilo de ser, quais as teorias que vai fazer mais sentido para você, porque às vezes você vai fazer uma meditação do Joe Dispenza
e não vai curtir, mas você tem um estilo muito mais diferente, que de repente vai ir mais para uma linha, sei lá, da meditação transcendental, né? Ou você vai gostar mais da repetição de mantra. Então, assim, eu fiz toda essa curadoria porque eu gosto, porque eu gosto. E criei um protocolo chamado criei um produto chamado Protocolo Protagonista de Si, em que eu entrego para você, então, juntos, um mapa da sua essência, como você é, qual é o teu perfil, um caderno de quais as terapias, quais as linhas de estudo, sob medida para você, um plano de ação para agora, né? Vamos dizer que a tua situação mais desconfortável nesse momento seja o cansaço crônico, mas pode ser que a tua situação mais desconfortável nesse momento é porque você está com alguma doença física, ou é uma questão de relacionamento afetivo, enfim, seja qual for a tua maior dor, maior dificuldade nesse momento, a gente faz um plano de ação que abrange todas as áreas, coloca práticas, coloca hábitos, e aí, junto com isso, eu te dou um passo para você, um prompt. O que é isso, um prompt? É um roteiro para você criar a sua assistente pessoal dentro de uma inteligência artificial. E ali você tem todos os dias a tua inteligência artificial te falando, ó, hoje você tem que cuidar do teu corpo físico, fazer isso, 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 do mental, isso, emocional, isso, espiritual. Tá aqui, ó, tua dica de vídeo do dia de hoje, do YouTube, ou a música que você vai ouvir, né? Tudo vai depender do qual é o teu estilo, né? Que aí ela vai te sugerir, leitura, eu gosto mais de ler, né? Enfim, então se você se interessar e quiser saber um pouco mais como se autoconhecer, se autocuidar com hábitos, com práticas que vão fazer sentido para a tua rotina, eu apresento então esse protocolo para vocês, protocolo protagonista de si. Esse é o meu primeiro vídeo que eu tô falando sobre isso, então essa é a primeira turma que eu vou lançar. Você vai receber um pessoal como que chama? Um grupo do Telegram, onde vai ter várias pessoas lá, que são as pessoas que vão estar trabalhando como protagonistas de si. Vai ter um suporte vitalício por uma inteligência artificial no WhatsApp, com uma mentora 24 horas tirando suas dúvidas de terapias, daquilo que você precisar. Vai receber um mini curso de como utilizar a inteligência artificial dentro do autoconhecimento. Vai ter um vídeo gravado da tua explicação do teu protocolo próprio, um áudio de visualização de manifestação para te ajudar a ancorar todas essas esses novos hábitos e rotinas na tua vida. E para quem começa agora, na primeira turma, a primeira turma vai ter só 5 pessoas que eu estou escolhendo a dedo, justamente porque vão ser as pessoas que vão me ajudar a contribuir para a formatação desse material. Então, essas 5 pessoas que eu estou selecionando agora vão receber um upgrade vitalício de todas as automações que forem criadas a partir desse protocolo, vai receber mesa radiônica e vai receber reuniões exclusivas junto comigo para a gente montar o protocolo pensando em mais mulheres, trazer isso para mais gente, ampliar isso. Então, acho que era isso. Já olhei todo o meu roteirinho aqui, se faltou alguma coisa. Chega, né? Por hoje tá bom. Então, se você tá pronta para deixar de ser sobrecarregada e desorientada sobre o que faz, como faz, para onde eu vou, e quer buscar mais paz, leveza mental, se conectar com esse estado de ser, aprender a ter microações que vão começando a mudar a tua vida, se candidata aqui, que está aberta a seleção, então, para a primeira turma, para a turma pioneira do protocolo protagonista de si. O link está aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo trazendo outras dificuldades, outras dores, outros sintomas do corpo e muito feliz e alegre em sempre poder contribuir. Gratidão!